Queridos, a palavra de Deus, ela diz assim, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz que a gente deve ser transformados pela renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. E a renovação da mente, ela precisa passar, às vezes, por um processo. A renovação da mente tem que passar por um processo sempre. Porque na nossa mente passa muita coisa. A nossa mente é um depósito. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, a nossa mente é daí que procede todas as coisas. É do coração que procede todas as coisas. É do nosso interior que procede todas as coisas. Por isso, de tudo que nós devemos guardar a nossa mente, o nosso coração. Porque é daí que saem as fontes da vida. Paulo diz, transformai-vos por essa renovação. A cada dia que você mergulha na palavra de Deus, nos processos da palavra de Deus, nos processos do Evangelho, você vai tendo a tua mente transformada. Jesus, falando a respeito do jejum, ele diz assim, não se põe um vinho novo num odre velho, porque o vinho novo, ele vai fazer com que o odre velho, que é um depósito feito de couro de animal, ele vai fermentar o vinho novo ali e ele vai arrebentar o odre. Vai se perder o odre e vai se perder o vinho. Então, nós não podemos colocar um ensino novo dentro de nós sem que o nosso odre seja um odre novo. Vinho novo se põe em odres novos. Então, quando você recebe a instrução do Espírito, a instrução da Palavra de Deus, a instrução do Evangelho, dentro do seu espírito recriado em Deus, porque você é a nova criatura. Amém? Somos novas criaturas, porque cremos no Evangelho. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora temos um odre novo em nós, para receber a revelação de Deus, do Espírito, da Palavra, o entendimento do Evangelho. Toda vez que nós vamos colocando esse vinho novo dentro de nós, o que vai acontecendo? Nós vamos armazenando dentro de nós tesouros para a vida eterna. Vamos entesourando para a vida eterna. Como é linda a Palavra de Deus. Então precisa a nossa mente ser transformada, a ser ajustada. A gente tem que continuar esse acúmulo de tesouros. Cada vez que a gente aprende um pouquinho, a gente vai entesourando. Mas a vida em si, ela se torna cada dia mais difícil. Porque o mundo está acelerado, está num ativismo desenfreado. E a gente vai perdendo muito da essência. Ontem eu fui num futebol, jogar um futebol com um caquedo que joga comigo lá, só velho, né, cara? Eu também sou velho, né? Mas aquele rapaz me falou algo, rapaz, né? Acho que é mais velho que eu. Ele me falou algo interessante. E eu fiquei pensando naquilo, tirei um ensinamento daquilo. Ele, dizendo assim, ele tem um problema de Parkinson, fica com o braço assim e joga com a gente. É goleiro ainda, gente, com Parkinson. Estava mexendo no celular, eu vi uma foto do pai dele, uma foto antiga. O pai dele falecido já, né? Ah, perdi meu pai muito cedo. Ele começou a falar, eu estava ali, sentado um do lado do outro, depois do jogo. Aí ele disse assim, meu pai já faleceu, mas eu tenho saudade do tempo do meu pai, porque a vida hoje se tornou muito sem essência.
Porque o nosso pai, apesar de não ter aquela presença intensa junto da gente, ele preservava algumas coisas. Ele preservava o sentar junto. Eles diziam que iam dormir bem cedo, e eles sentavam à noite, ele e mais 7 irmãos, sentavam junto do fogão a lenha, enquanto a mãe preparava o jantar ali mesmo no fogão a lenha. E ali eles falavam sobre o dia que eles tiveram. A mãe contava o que aconteceu no dia. E o pai deles veio a faltar. Ele disse que a mãe dele conseguiu manter isso até hoje. A presença dos filhos na mesa, a presença dos filhos unidos com eles. Hoje em dia não se tem mais isso, e é verdade. Essa essência do viver, a gente perde. Por isso a gente precisa de uma transformação de mente nos nossos dias, para que a gente possa saber o que realmente importa para o viver. O Evangelho nos traz essa essência da coisa simples, do se tratar um ao outro, de você conviver no círculo dos seus relacionamentos, fazendo as coisas que importam. O que realmente importa. Não o que não importa. Como a gente se prende em coisas que não importam? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, já que você não está mais andando no curso desse mundo, você não faz mais a vontade da carne e dos pensamentos, mas hoje você foi resgatado e foi trazido de volta para o meio de Cristo, para o meio do Evangelho, pela graça de Deus. Nós andávamos perdidos e Ele nos deu vida, perdoando os nossos pecados, os nossos delitos, porque nós andávamos segundo a vontade dos nossos pensamentos. Mas agora não. Agora nós recebemos a graça de Deus, recebemos o Evangelho de Jesus. Nós andávamos lá atrás, fazendo as inclinações da nossa carne, a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos filhos da ira, mas não somos mais. Hoje nós somos libertos pelo Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus foi justo conosco. Ele nos justificou, Ele nos separou. Ele nos deu essa graça. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor. Mesmo nós estando perdidos, Ele nos deu graça. E pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. E hoje nós temos essa fé em nós. Hoje nós podemos andar de acordo com a vontade de Deus. Porque nós temos o Evangelho. Nós temos o Evangelho conosco. Paulo fala aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14, dizendo que ele estava orando por todos aqueles que tomam o nome da família de Deus. Você toma o nome como alguém da família de Deus? Amém. De quem toma o nome toda a família de Deus, tanto no céu quanto na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no homem interior, o Espírito de Deus, dentro de você, no seu espírito humano, que é a lâmpada do Senhor.
para que você seja fortalecido e o seu espírito seja fortalecido dentro de você, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de que nós possamos compreender com todos aqueles que já compreendem as dimensões do amor de Deus, a largura do amor de Deus, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que transborda, que excede, que supera, que extravasa, que além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Conhecer esse amor que supera esse entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus em todo momento. Para que você tenha percepções diárias desse amor. Que nós não sejamos como alguém que tem ouvidos, mas não ouve. Porque há quem tenha ouvido e não ouve. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem essa percepção do ouvido do Espírito, de perceber a voz do Espírito dentro de você, em todo o dia, em todo o momento, te dizendo o que você tem que realizar e fazer em cada situação. Deus nos fala, Deus nos alerta, Deus nos orienta pelo seu Espírito, em nosso Espírito, para que sejamos tomados dessa plenitude. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder, que é o Espírito dele em nós, conforme o seu poder que opera dentro de nós. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Não sejamos mais meninos, guiados para cá, agitados de um lado para o outro, mas que sigamos a verdade de Cristo em amor, crescendo nele, que é a cabeça do seu corpo, que somos nós, a igreja. Igreja não é uma instituição, igreja é um corpo vivo. Igreja é eu e você. Cristo é a nossa direção, o nosso cabeça. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. De quem ele é o cabeça? De todo o corpo, que está bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, eu com você, você comigo, nós juntos, como um corpo, efetuando o seu próprio aumento para edificação de quê? De si mesmo. Nós nos ajudamos. E não é só nesse corpo aqui, em todo o corpo. É eu com as outras pessoas. Você agindo como corpo de Cristo, você vai edificar as pessoas. Sejam elas cristãs ou não. Nós temos que ter esse entendimento. Sejam aqueles que entendem o Evangelho, ou sejam aqueles que não entendem o Evangelho. Você tem o poder de edificar eles. Você tem esse poder. Efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Purifique
a sua mente, a sua consciência, pelo Espírito eterno de Cristo. É dessa forma que transformamos a nossa mente. Que ninguém os engane com raciocínios falazes, porque você está debaixo de um Espírito, o Espírito de Cristo. Não seja enganado por ventos de doutrinas. Siga a verdade em amor. Como disse antes, não faça a vontade da mente dos pensamentos. Faça a vontade do Evangelho, a vontade de Cristo, a vontade de Jesus. Não dê ouvido a espíritos enganadores. Não tenha uma consciência cauterizada. Mantenha-se firme na doutrina e na palavra da fé. Na palavra do Evangelho. Porque virão tempos difíceis e já estamos vivendo. Porque os homens estão perdendo a noção da humanidade. Estamos vivendo esses dias. Veja o exemplo que eu citei, do rapaz ontem. Os homens perdem a noção da humanidade. Eles não suportam a simplicidade da graça. Eles não se importam com o amor ao próximo, com os atributos do Espírito. Estão afastados, procurando mestres que os apacentem a si mesmos. Por isso, transforme a sua mente, renove a sua mente, renove o seu coração, renove seu espírito pela palavra do Evangelho. Tire do bom tesouro as coisas boas. Há um bom tesouro em nós. Há um acúmulo de tesouros em nós. Você tem a oportunidade de escolher do bom tesouro. Você tem a escolha de escolher do bom tesouro do seu coração. Para dar respostas. Para dar respostas a quem lhe pedir alguma coisa. E eu quero encerrar com esse texto. Se eu não me engano, está lá em Pedro. Então, para encerrar, eu quero ler esse texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz que nós devemos estar preparados. Para quê? Ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, em vossa mente, em vosso espírito humano, estando sempre preparado para dar respostas, para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. O homem bom vai tirar do bom tesouro coisas boas. Você tem que estar preparado para responder à razão da esperança que você tem. Porque quando eles olharem para você e verem que está acontecendo muita coisa difícil na sua vida, você está passando por muito trabalho, muita luta, muita necessidade, muitas coisas que você não queria estar passando. Mas mesmo assim, você vai dar para eles a razão da esperança que você tem. Qual a razão da esperança que nós temos? É o Evangelho. É a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque Ele nos deu o Evangelho da reconciliação. Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. O mundo inteiro. E nós também fomos reconciliados.
E hoje nós temos essa razão, essa esperança, essa graça. Por isso, devemos estar preparados para dar respostas a essa esperança para aqueles que necessitarem. Você vai ter a palavra, mesmo que nos teus ombros esteja pesado o fardo. Mas você sabe que aquele fardo não está sobre você. Aquele fardo está sobre Jesus. Porque Ele tornou o nosso fardo leve. Porque Ele pegou o nosso fardo. Tomai sobre mim o meu jugo, Ele diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso. Você tem descanso em Deus, porque você largou tudo sobre Ele. E Ele te deixou leve. E você pode mostrar para os outros a razão da esperança em todos vocês. Amém? Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Em nome de Jesus.